Ok. Ora, então, hum, muito bom dia a todos. Dou desde já as boas-vindas àqueles que nos estão a acompanhar nestas conversas do Observatório dos Ecossistemas e Infraestruturas Digitais. Obviamente, gostaria de saudar em primeiro lugar o nosso convidado de hoje, o Filipe Santos Costa, e agradecer a disponibilidade para estar connosco nesta sessão que, ao fim e ao cabo, é a primeira sessão e com estas conversas o Observatório dos Ecossistemas e Infraestruturas Digitais procura apresentar pessoas, discutir ideias, iniciativas, ao fim e ao cabo, abordar a temática dos ecossistemas digitais e levar um bocadinho às pessoas uma reflexão sobre os temas que estão na nossa agenda, essencialmente relacionadas com a gestão das infraestruturas digitais em Portugal. Hoje temos o grato prazer de ter connosco o Filipe Santos Costa. O Filipe Santos Costa foi presidente da ICEP entre 23 e 2024. Foi presidente da ICEP Global Parks, da gestão de áreas empresariais e de serviços, entre 2018 e 2023. Aliás, foi nesse contexto que eu tive o grato prazer de o conhecer, quando numa visita do curso de Defesa Nacional, e portanto foi efetivamente uma boa visita e uma boa experiência. E neste contexto estava a gerir, entre outros aspectos, a questão da Zona Industrial e Logística de Sines, onde, obviamente, teve grande protagonismo no lançamento naquilo que conhecemos como o Sines Tech Innovation and Data Center Hub, que é um dos temas que iremos aqui também abordar hoje. Dizer também que foi Cônsul Económico e Comercial de Portugal em São Francisco entre 2015 e 2018 e em Xangai entre 2011 e 2015. Portanto, caro Filipe Santos Costa, meu caro amigo, agradeço imenso, em nome do Observatório dos Ecossistemas e Infraestruturas Digitais, ter disponibilizado para estar connosco nesta primeira sessão das conversas. Em 2021, o Filipe Santos Costa, na altura CEO da ICEP Global Parks, organizou, juntamente com a Câmara Municipal de Sines e a Administração do Porto de Sines, eu recordo-me deste processo, aquilo que se designou como o Complexo Portuário, Logístico e Industrial de Sines, que tinha efetivamente três grandes marcas. A primeira era a ZAL Sines, portanto, conhecida Zona de Atividades Logística de Sines. A segunda, a Energia Sul, e a terceira, talvez aquela mais conhecida, que falamos mais, foi a Sinstech Innovation and Data Center Hub, que foi referida nomeadamente como aquilo que foi conhecido como o Hub Energético de Sines e que pretendia liderar a dupla transição verde e digital em Portugal e potenciar, obviamente, por um lado, uma aposta nas indústrias limpas e, por outro lado, apostar naquilo que nós designamos como economia de dados. A grande questão que se coloca é se efetivamente esse desígnio ou se efetivamente essa questão foi alcançada. Portanto, em primeiro lugar, e agradecendo novamente essa oportunidade, a oportunidade de estar aqui connosco, eu gostaria que nos pudesse explicar, em primeiro lugar, o que é então este Hub de Sines e qual é a relevância para Portugal. Filipe, pedimos só para ativar o som, por favor. Ok, obrigado. Caro Luís, muitíssimo obrigado por este convite e bom dia a todos. Ahm, Aproveito já aqui para fazer uma menção especial ao engenheiro José Barros, para quem trabalhei na Anacom e com o qual aprendi o que sei sobre telecomunicações. E queria-vos dizer um bocadinho, aqui pegando na apresentação que o Luís fez, duas coisas. Para dar algum enquadramento, que eu acho que a ideia aqui também é contar um pouco uma história. Eu, de facto, a primeira coisa que tenho que fazer é pedir desculpa pela mudança de horário.
mas precisamente tenho aqui um compromisso prévio e agora um compromisso posterior, ambos no Instituto de Defesa Nacional, onde conheci, aliás, o Luís e os restantes auditores do curso de Defesa Nacional, e vim aqui no intervalo ao meu escritório fazer este webinar. Peço desculpa por estas mudanças de horas para a frente e para trás. Conhecemos-nos no IDN, qual eu dou regularmente aulas sobre energia, não propriamente sobre telecomunicações, mas sobre energia. E foi nesse contexto também que recebemos estas visitas ao Complexo Portuário Industrial e Logístico de Sines. Recebemos dos auditores do IDN, depois começámos a receber também dos adidos diplomáticos, ou seja, as pessoas que entraram com sucesso na carreira diplomática, e, portanto, tem havido aqui uma grande atenção desde logo do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Defesa Nacional, para a importância daquele ativo que era até então apenas visto do ponto de vista económico. E para mim isto faz todo o sentido, porque Sines é, antes de mais, estratégico. É o nosso único grande porto de águas profundas intercontinental. Obviamente que o Porto de Aveiro é importante e está a crescer, e tem muito potencial, será o segundo porto com mais potencial de crescimento e de efeito de arrasto sobre a economia a seguir a Sines. O Porto de Setúbal é importante, o Porto de Lisboa é importante, o Porto de Leixões são importantes, mas nenhum deles é verdadeiramente intercontinental como é o Porto de Sines. O Porto de Sines é o único que pode receber os maiores navios, os maiores porta-contentores do mundo e permitir que nós tenhamos rotas diretas daqui até Tianjin ou Xangai na China, ou Tóquio ou Osaka, daqui até Long Beach, na Califórnia, daqui até onde qualquer sítio que se queira no mundo, e há essas linhas e há esses serviços, e esta ligação intercontinental tal na optimização das importações nacionais e na promoção das exportações nacionais. E eu vou falar um bocadinho mais sobre isto, porque a seguir vamos falar da nossa logística, que é a logística de dados. Isto quer dizer o quê? Para fazer um exemplo do mais simples possível, com o qual eu me confrontei quando era Consul Económico e Comercial, abordado da ICEP em Xangai. Uma empresa da Escuf, do Barreiro, a Fisip, que faz fibras sintéticas para imitar pelo, exportava grande parte da sua produção para a China. Infelizmente, não exportava tanto quanto podia. E era uma empresa que queria exportar mais porque tinha capacidade para aumentar a produção. Não exportava tanto quanto podia, porquê? Porque dependendo do prazo com que precisavam do produto, que é um produto muito caro que não se acumula em estoque, se precisassem com alguma urgência, encomendavam da Alemanha. Se precisassem com muita urgência, encomendavam melhor, mas muito mais caro do Japão. Se precisassem de produto em 48 horas. Era melhor, mas era muito mais caro. Se precisassem, sem terem tempo para fazer um planeamento muito longo, importavam mais caro e pior da Alemanha. E isto porquê? Porque, como nós não tínhamos rotas marítimas diretas, o nosso produto ia consolidar aos portos do norte da Europa, Roterdão, Amsterdão, Hamburgo. O tempo de viagem era o dobro, o ciclo de encapado de capital era o triplo. Isto faz toda a diferença. Faz toda a diferença quando eu estou a falar de bens de consumo, faz toda a diferença quando eu estou É a que ele falar em tem a crédito. reinspeção o dia 23. Faz toda a diferença quando eu estou a falar em bens de consumo, faz toda a diferença quando eu estou a falar em linhas de produção, dizer que ponho lá o produto em 15 dias ou que ponho lá o produto em 30 ou 60 dias. E, portanto, isto aplica-se a tudo. E nós, de facto, quando eu comecei a trabalhar em Sines, em 2018, ou quando assumi a presidência da ICEP Global Parques, com um grande foco na zona industrial e logística de Sines, em 2018, tinha estado em São Francisco. Tinha vindo de São Francisco e tinha trabalhado muito as possibilidades de atração de investimento direto estrangeiro, daquelas empresas que todos conhecemos, a Microsoft, a Amazon Web Services, Google, Meta, etc. E em Sines já tínhamos uma marca conjunta com o Porto de Sines, que era a ZAL Sines, Zona de Atividades Logísticas, precisamente para potenciar os terminais de contentores e o terminal de graneiros sólidos. Ora, além disso, o que é que nós tínhamos mais? Tínhamos os terminais energéticos. Sines era muito conhecido em termos mediáticos
pelo terminal de contentores de Sines, que é, obviamente, um terminal relevante e que está agora em duplicação de capacidade de 2 para 4 milhões de contentores por ano, e eu espero que depois volte a duplicar para 8 milhões com o segundo terminal de contentores. Mas o terminal de contentores é um terminal. Sines é, antes de mais, um grande porto energético. Sines tem o terminal de granéis líquidos, para onde vem o crudo, para a refinaria de Petrogal, de Sines. Tem o terminal de produtos petroquímicos, para onde vêm produtos também para a refinaria e para onde saem, por exemplo, os produtos da Repsol Polinos, que é um dos principais exportadores nacionais. Tem o terminal de gás natural e tinha o terminal de granéis sólidos, que até 2017 estava praticamente afeto apenas ao carvão para as centrais de Sines e do Pego. 95% da carga deste terminal de granéis sólidos era carvão. E, portanto, em 5 terminais, 4 eram fundamentalmente energéticos. E havia esta transformação. E havia esta transformação de pensar que Sines ia deixar de importar carvão, mas Sines ia provavelmente importar mais gás natural, Sines ia desenvolver a indústria petroquímica, Sines ia desenvolver a indústria dos gases renováveis, Sines ia começar a atrair outro tipo de indústria, como está agora a acontecer, seja ainda na linha energética, ou pelo menos na fileira da mobilidade energética, o investimento da CAL, da empresa chinesa que fabrica baterias para veículos elétricos, e que é um investimento muito importante nós termos na Europa e nós termos em Portugal. Há duas gigantes na China, a Calb e a CATL. A CATL está a fazer uma fábrica na Hungria e a Calb está a fazer uma fábrica em Sines. E eu, por vezes, ouço dizer que isto é um investimento chinês, é perigoso. Não, o que é perigoso é importarmos as baterias todas da China e não obrigarmos a produzir na Europa, que é aquilo que eles nos fizeram a nós com a indústria automóvel. Eu, quando eu digo a nós, digo os europeus, que infelizmente nós não temos muita dimensão para isso, mas também fomos obrigados a fazer isso com os autocarros elétricos de Salvador Caetano. O que é que eles fizeram? O que é que os Estados Unidos fizeram com o Japão nos anos 80 e nos anos 90? O que é que Donald Trump quer fazer agora também com a indústria automóvel europeia, perdão, europeia, chinesa e japonesa? É obrigá-los a produzir nos Estados Unidos. Nós também queremos obrigar as empresas chinesas que têm a tecnologia mais avançada e que fabricam, se calhar, 90% das baterias para veículos elétricos do mundo, a deslocalizarem alguma produção para a Europa. Nós preferimos ter uma empresa chinesa que é mais avançada tecnologicamente e mais competitiva a produzir em Portugal, com um número de contribuinte português, com um CAI português, a pagar impostos em Portugal e com a segurança que nos dá em termos de autonomia estratégica da fábrica estar cá e estar na Europa, do que importar tudo da China. E isto eu acho que é muito importante. E, portanto, havia estas possibilidades. E estas possibilidades inspiraram-me, como o Luís simpaticamente dizia, a falar com o Presidente de Porto de Sines e com o Presidente da Câmara de Sines e dizer: nós temos aqui temos uma marca que é a Zal Sines. O único motivo que temos esta marca é porque isto apanha parte da jurisdição do Porto de Sines, parte da jurisdição da ICEP Global Parques, ou seja, da Zona Industrial e Logística de Sines, e parte da jurisdição da Câmara Municipal. Portanto, era um território com o atual terminal de contentores em expansão, o futuro terminal de granéis sólidos e os 200 hectares da ICEP Global Parques na retaguarda destes terminais, aquela área logística apanhava terrenos, parte deles do Ministério da Economia, parte deles do Ministério das Infraestruturas, portanto do Porto de Sines, e parte deles do município. Mas vamos esquecer esta coisa das jurisdições e vamos fazer mais marcas. Vamos fazer uma primeira marca, que é a Energia Sul, que é a marca óbvia. E vamos comercializar Sines para dizer: nós não queremos que Sines só importe gás natural, nós não queremos que Sines produza H2 ou NH3 para exportar, até porque isso é um crime de lesa pátria, porque significa estar a encanar a água potável e a juntar eletricidade renovável e exportá-la. Nós queremos é usar a produção de hidrogênio verde, usar a rede elétrica que ficou disponibilizada com o fecho da central termoelétrica de Sines, aquela capacidade de transmissão de 1,2 gigas, os painéis que ficaram disponíveis na subestação de Sines, as possibilidades que há dessas linhas, em vez de fazerem a saída da eletricidade produzida por carvão de Sines, trazerem para Sines eletricidade produzida por fontes renováveis, vamos atrair aqueles investimentos que nunca viriam se nós tivéssemos eletricidade produzida por carvão para lhes fornecer. Só vêm se nós aproveitarmos esta enorme capacidade de transmissão
na subestação de Sines e na subestação para dentro da própria central termoelétrica para trazer eletricidade de fontes renováveis. Porque eles só vêm se nós tivermos eletricidade de fonte renovável para lhes fornecer. Não perdemos investimentos por fecharmos a central termoelétrica a carvão. Como sabem melhor que eu, quem está aqui nesta chamada, as Googles, as Microsofts, as Amazon Web Services, Sim, Apple, Oracle, exigem ser fornecidas por eletricidade de fonte renovável de capacidade acrescentada, para evitar aquele greenwashing mais óbvio que é, pegue nesta eletricidade verde que está a ser canalizada para esta cidade, forneço-vos a vocês e agora para alimentar a cidade abre uma central de ciclo combinado a gás ou uma central a carvão, o que quer que seja. E, portanto, lançámos a marca Energia Sul, porque não queríamos que fosse só, queríamos que Sines fosse visto como um hub energético capaz de atrair indústria, capaz de atrair clean industry. Este era o desafio. Nós não queremos produzir hidrogênio verde para descarbonizar, e perdoem-me a franqueza, eu sei que isto está a ser gravado, portanto é tudo a minha responsabilidade. Nós não queremos produzir energia, nós não queremos produzir hidrogênio verde para descarbonizar a indústria do Val do Ruhr. Nós queremos que a indústria do Val do Ruhr se deslocalize em parte para Sines, porque em Sines há hidrogênio verde. E quem diz Sines, diz a zona da Figueira da Foz, diz a zona de Aveiro, diz aquela vantagem competitiva que o sul da Europa agora ganhou nesta nova dinâmica da Clean Energy. E depois, também lhes disse que, pelo que eu tinha visto nos meus esforços de angriação de investimento direto estrangeiro e o que tinha estudado do FLAP, de Frankfurt, Londres, Amsterdão, Paris, os exemplos de Dublin, os exemplos de Barcelona, etc., nós em Sines tínhamos tudo para lançar uma terceira área de negócio que também se constrói em cima dos hubs energéticos. Nós temos terreno do Estado, que podemos arrendar, digamos assim, ou ceder em direitos de superfície, se necessário, perpétuos. São um direito real. Temos terreno como não há noutros sítios do país. Conseguimos fazer lotes de 50 hectares, de 100 hectares, de 200 hectares. Temos uma enorme concentração energética e a possibilidade de desenvolver o provimento de eletricidade verde. Estamos ao lado de um porto de águas profundas, com solo rochoso, com uma morfologia e uma costa espetacular para a amarração de cabos submarinos. Podemos negociar com a administração do Porto de Sines canais de amarração de cabos submarinos. Vamos lançar aqui uma outra marca e aproveitar aqui este interesse preliminar da Ela Link para lançar uma outra marca e lançarmos aqui também uma área que é a área das telecomunicações. Chamámos de Sines Tech Innovation and Data Center Hub. Não tínhamos grandes esperanças quanto à densidade populacional e etc. para ter o innovation ali. Depende de como se vê innovation, mas sabíamos que podíamos ter ali um hub de CLS e data centers, portanto, estações de amarração de cabos submarinos e centros de dados. E que isso iria contribuir na tal dinâmica logística que se aplica a mercadorias, como há pouco exemplificava, que se aplica também aos produtos energéticos. Não vou agora amassar-vos com a divagação das vantagens de nós sermos fornecidos por gás natural na forma liquefeita de qualquer ponto do mundo por via marítima, por oposição aos nossos colegas do outro lado da União Europeia, que eram só fornecidos por gasodutos, só de um fornecedor. E, portanto, esta questão da logística releva muito. E nós sabemos bem que a logística direta no trânsito de dados e ter este grande hub em Sines, isto ter esta conectividade que atrai cabo da Ela-Link, que atrai cabo da Google, que atrai estação da Starlink, que atrai muita coisa, atrai depois também a conectividade terrestre correspondente, seja a EXA, sejam outras, e faz com que Portugal tenha muito melhor logística de dados, em termos de capacidade, em termos de latência, e é isso que depois vai permitir desenvolver a economia digital no nosso país. Não digo que seja em Sines, mas se calhar em Setúbal, em Lisboa, em Aveiro, em Porto, em Braga, Luís, peço desculpa. Não, se me permites, só para complementar e ir um bocadinho também enquadrar aqui um bocadinho mais dirigida para o âmbito da nossa intervenção e, portanto, pegando até nessas palavras desse terceiro pilar, quais é que foram então, na vossa perspectiva, os elementos que tornaram Sines o centro de gravidade desta economia digital em Portugal? Ou seja, isto tudo dá a ideia que não surgiu de um todo nacional, mas surgiu de uma oportunidade que vocês criaram em Sines, é correto? Foi uma coisa completamente local.
obviamente que beneficiámos de pessoas que também conseguem ver um bocadinho a uma escala maior, e aí vou ter que voltar a referir o Gia Barros, mas também outros ex-colegas meus da Anacom, pessoas que conseguiram perceber que podíamos ir além da escala habitual nacional. Nós temos que ter ambição. O país não se pode assustar por a Davidson Kempner e a Pioneer Point Partners quererem fazer um investimento de 9 dígitos. O país não se pode assustar por haver uma fábrica de baterias automóveis. Não podemos estar sempre a dizer que é pena não termos mais Volkswagens Auto-Europas e depois, quando aparecem os projetos, dizermos que são grandes demais, que não temos terreno, que não temos água, que não temos eletricidade, que não temos mão de obra. Então arranjemos o terreno, ordenemos o território, criemos solo urbano de uso industrial, desenvolvamos o provimento elétrico. Passamos o que possamos na água de uso industrial, na água reciclada das hectares, na dessalinização e formemos o talento. Tínhamos a ambição de ter um país em que o talento tem a oportunidade de se qualificar e de ver os seus salários apreciados. E foi com esta ambição, que não foi só local, que não foi só nossa, que beneficiou de algumas pessoas, e nomeadamente aqui, sem dúvida, que tenho de destacar os colegas da Anacom, e também na altura, para ser sincero, do Ministério das Infraestruturas e as pessoas responsáveis pelas telecomunicações, e etc. Um, mas foi local. Foi local e nós identificámos aqueles 3 fatores críticos. Temos terreno, temos eletricidade de fonte renovável, temos a possibilidade de ser desenvolvida eletricidade de fonte renovável para autoconsumo, seja por cada uma das empresas, seja em comunidade de energias renováveis, e temos uma boa, digamos, costa para amarração de cabos submarinos em segurança. E foram esses 3 fatores. A costa, a morfologia da costa, se é assim que se diz corretamente, e a jurisdição da administração do Porto de Sines, para termos um lugar com boas condições naturais e boas condições, digamos, administrativas para a amarração de cabos submarinos, termos os terrenos e termos o provimento elétrico. Que é isto que nos pedem. São estes os 3 fatores críticos. Depois, obviamente, também há o fator da água, para mitigar a utilização de eletricidade para o arrefecimento, etc. Muitas questões técnicas. A localização escolhida pelo Start Campos, como alguns saberão, foi porque aquela localização permite captar a água da rejeição dos terminais não, da tancagem de gás natural liquefeito da REN, e, portanto, água que vem muito fria. Antes da sua rejeição para o mar, é captada para o projeto do Start Campos, é utilizada em transferência, neste caso de frio, pelo projeto do Start Campos e depois é rejeitada pelas antigas infraestruturas de tomada e rejeição de água do mar da Central Elétrica de Sines. E, portanto, havia uma série de condições que faziam com que fizesse ali sentido ter esta ambição. E, claro, depois, o Sinestec propriamente dito, Sinestec Innovation and Data Center Hub, foi lançado por nós, a ICEP Global Parques, com a Câmara Municipal de Sines e o cliente inaugural, que foi a Link. Entretanto, depois já muitos se juntaram, eu convido-vos a ver o site. E mais recentemente, quando eu saí da ICEP Global Parques para ir para a ICEP, ficou previsto um projeto chamado Sines Atlantic Hub, que era o desenvolvimento de uma estação de amarração de cabos maiores, para servir várias empresas que quisessem participar, e 3 canais pré-licenciados para amarração de cabos submarinos. Houve depois também esse trabalho que foi feito, na altura com o Estado de Estado que era responsável pelas comunicações, com o Estado de Estado que era responsável pela internacionalização, com um contributo enorme da senhora Secretária de Estado da Cultura da altura, porque um dos grandes problemas para o licenciamento da amarração dos cabos submarinos eram estudos e a validação do licenciamento do ponto de vista arqueológico. E, portanto, foi feito um trabalho para fazer um regime mais simplificado para a amarração de cabos submarinos. E, portanto, agora os próximos passos seriam a criação do tal Sines Atlantic Hub, portanto, transformar a marca ou conceito de Sines Tech Innovation and Data Center Hub numa infraestrutura partilhada para a amarração de cabos submarinos e ter os tais canais pré-licenciados para continuar a atrair mais clientes desta área para cima. Filipe, isto encaixava, na tua opinião, numa estratégia nacional para uma economia digital ou não temos essa visão nacional, estratégica para chegarmos mais longe?
Eu acho que temos. Eu acho que temos e eu acho que temos que começar a pensar que eh, isto pode ser feito também, por exemplo, na área metropolitana do Porto. Eu cheguei a ter essas conversas com a GAL, se podia eventualmente ser dado também este destino, obviamente ainda que parcialmente, aos antigos terrenos da refinaria de Matosinhos, um processo que acaba por ser um processo semelhante. Obviamente que aí há uma pressão imobiliária e o mercado imobiliário residencial e outro é muito atrativo, mas tem havido alguma abertura deles para isso. Sinceramente, entretanto, creio que o assunto ficou perdido, mas na altura cheguei a falar quer com a Petrogal, portanto com a Galp, quer com o município de Matosinhos, e acho que isso continua em cima da mesa, essa possibilidade. E há, obviamente, também enormes desenvolvimentos que não nos podemos esquecer na área metropolitana de Lisboa, não é? Temos o Atlas Edge, temos investimentos em Oeiras, temos investimentos em Vila Franca de Xira, e, portanto, há mais investimentos que nós soubermos agarrar, não têm que ser necessariamente só no local da amarração de cabos submarinos em Sines, pode ser também na área metropolitana de Lisboa, beneficiando das suas 3 localizações de amarração de cabos submarinos, mas pode também ser feito este esforço para atrair esta indústria no norte, onde provavelmente neste momento, entre o complexo do Tâmega e as possibilidades de desenvolvimento de energia eólica e eólica offshore, pode haver também condições de oferta direta de eletricidade de fontes renováveis a bom preço que seja atrativo para esta indústria. Muito bem. Voltando a Sines, resumido, que mega projetos é que estão a apontar para Sines e qual é o papel do Estado no apoio a esta dinâmica que se pretende nacional, europeia e global? Os apoios, Sim, o Estado, como é que o Estado se envolveu, quais é que são, o que é que o Estado contribuiu para a criação precisamente deste Sinestec? o Estado contribuiu em muitos sentidos. Por exemplo, quando nós dizemos que foi o Porto de Sines, que foi a Câmara de Sines e a ICEP Global Parques que lançaram primeiro a marca Sines Tech Innovation Data Center Hub, estamos a falar no Estado. Estamos a falar, desde logo, a administração do Porto de Sines, que é uma empresa pública que pertence ao Ministério das Infraestruturas, independentemente do nome que tenha, obras públicas, equipamentos, portos, mar, enfim, é uma entidade pública do Estado, que percebeu, apesar de não gerar diretamente atividade portuária, portanto é até um bocadinho concorrencial para os usos preferidos pelo Porto de Sines, porque obviamente os usos preferidos do Porto de Sines são aqueles que movimentem carga, seja de entrada, seja de saída nos seus terminais, seja produtos energéticos, seja contentores, seja granéis sólidos, seja outro tipo de granéis líquidos que não produtos energéticos. E, portanto, houve aí uma enorme sensibilidade e uma enorme abertura do Porto de Sines a perceber, bom, isto não será negócio para nós, mas é importante para o país, já para não falar que é importante para a região e é importante para o Alentejo, para o litoral alentejano e para o complexo de Sines e para Sines. Portanto, essa foi uma primeira abertura de uma entidade do Estado, neste caso dependente da administração central. A ICEP Global Parques é a mesma coisa. A ICEP Global Parques é uma entidade que às vezes pertence ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, às vezes pertence ao Ministério da Economia, conforme a ICEP é tutelada pelos negócios estrangeiros ou pela economia, mas que também tomou a iniciativa de alocar parte dos seus terrenos para esta atividade. E mais do que isso, os preços são regidos por uma tabela que vem de 1972, e nós tomámos a iniciativa de propor então à tutela política que todos os investimentos relacionados com a prioridade à dupla transição energética e digital beneficiassem à partida do preço mínimo. Aquilo tem um preço de tabela e depois varia entre 0,7 a 1,3 desse preço. E as atividades que sejam que tenham mais custos, e normalmente as que têm mais custos nesta perspectiva são as mais poluentes, ou as que envolvem mais trânsito de mercadorias, tivessem um preço mais elevado. E todas as relativas à dupla transição energética e digital que beneficiassem deste preço mínimo de 0,7, que é o preço normal para grandes projetos, e normalmente também há como coincidência, que são normalmente grandes projetos. Mas com uma nuance, não era investimentos na produção de energia de fontes renováveis. A eletricidade de fontes renováveis paga o preço normal. Portanto, a pura
transição energética passa ao plano normal. O que nós estamos aqui a falar é a transformação da dupla transição energética e digital em clean industry e data economy. Essa sim nós propusemos à tutela que passasse a pagar o preço mínimo. E, portanto, aqui um grande incentivo a discriminar positivamente os investimentos em energia e indústria limpa e em estações de amarrações de cabos submarinos e centros de dados. E a própria administração e a própria autarquia, também, obviamente, não é da administração central, mas é da administração local do Estado, manifestou esta abertura, mesmo sabendo, e acho que todos nos recordamos porque que estes projetos às vezes têm grande impacto na opinião pública, têm grande impacto na opinião publicada, estão associados ao desenvolvimento de parques fotovoltaicos, de parques de painéis solares, e que isso às vezes gera alguma dificuldade até no relacionamento das entidades públicas com as populações. E, portanto, houve todo este apoio. Da parte da administração do governo de então, houve também um fortíssimo apoio. Conseguimos mobilizar o Ministério das Infraestruturas e, na altura, responsável pelas comunicações, e a partir daí uma série de secretarias de Estado dar andamento a este projeto para envolver uma série de áreas. Há pouco referi essa curiosidade da cultura, mas, por exemplo, também o Ministério do Ambiente e o Grupo Águas de Portugal, também é uma empresa pública que, por sua vez, é detentora das Águas de Santo André, que é responsável pelo funcionamento da água, que era preciso aumentar a capacidade, que era preciso ligar a Albufeira de Morcavel ao complexo da Alqueva, e, portanto, toda aqui uma série de mobilização. Não há propriamente, como sabem, incentivos fiscais ou financeiros para este que seja necessário, mas há de facto esta vontade que se conseguiu numa série de entidades. Nós estamos quase a chegar ao fim, Filipe. Uma questão, eu gostava de saber a tua visão, como é que Sines se pode ligar agora a esta rede global de comunicações? Ou seja, qual é que será o futuro neste posicionamento de Sines, nesta rede global de comunicações? Nós temos visto ultimamente algumas nuances. Por um lado, uma redução do investimento anunciado em Vila Franca de Xira, porque Portugal não estar a beneficiar de uma luz verde em termos de chips e outros componentes dos Estados Unidos da América. Por outro lado, também sabemos que algum do crescimento que podemos beneficiar é por causa da política europeia de desenvolvimento tecnológico e soberania digital. E, portanto, eu acho que não podemos nunca subestimar o efeito da policy, da política, neste caso de Bruxelas, pela positiva para o desenvolvimento da indústria na Europa e em Portugal, ou dos outros blocos, neste caso dos Estados Unidos, da América do Norte, no sentido adverso, e o identificar de quais são as possibilidades que podemos explorar. Acho que nós temos estado todos como país, e vocês também, com o vosso observatório e uma série de agentes, a trabalhar bem isto, porque o sucesso está à vista. E quando digo que o sucesso está à vista, é porque esta história da dupla transição energética e digital não é já uma daquelas coisas de futuro, não é? Não é como às vezes se diz, até acerca de alguns países, o nosso e outros países lusófonos, que somos e seremos um país de futuro, não é? Não estamos a cair nessa tragédia. Nós, quando falamos no impacto da aposta que foi feita há 30 anos, sim, há 30 anos, na dupla transição, há 20 anos, perdão, na dupla transição energética e digital, vemos os resultados. Nós equilibramos a nossa balança comercial externa em passarmos a ter uma balança comercial externa positiva, muitas vezes diz que é o crescimento do turismo. Não é só. E, aliás, esse não foi o fator mais importante. Os dois fatores mais importantes foram a quebra brutal que tivemos na importação de combustíveis fósseis. Ao longo do tempo, deixámos de importar carvão para as centrais termoelétricas e importamos cada vez menos gás para as centrais de ciclo combinado a gás. Foi uma redução de 2022 para 2023 de 6 mil milhões de euros. Praticamente só isso fez com que a balança comercial deixasse de ser deficitária e passasse a ser positiva. Não foi só uma variação do preço de gás por causa do pico anterior da guerra da Ucrânia, porque em volume também tem crescido, tem decaído à razão de 15% por ano.
Portanto, cada vez cai menos, não é? Porque é normal, mas tem caído à razão de 15% por ano. Mas também um enorme crescimento nos serviços de telecomunicações e serviços a empresas. E se nós formos ver a estatística das exportações de serviço, não é só o turismo que cresce, é também os serviços de telecomunicações. E, portanto, isto é já uma realidade. Aliás, até me lembro quando a Google anunciou a amarração do seu cabo para a África, não ainda este futuro cabo nuvem, mostraram uma estatística do aumento da disponibilidade de internet em Portugal com a amarração da Ela-Link e com a amarração do novo cabo da Google e com o novo cabo da Meta para a África. São crescimentos absolutamente exponenciais que vão ter um efeito brutal na economia nacional. E como nós sabemos, eu acho que todos aqui nesta chamada sabemos, não vale a pena falar em precisamos de ter economia digital, precisamos ter startups, precisamos ter unicórnios, queremos é atrair investimentos intensivos em tecnologia, queremos é atrair manufacturing de última geração, etc. Podemos usar todo o jargão anglo-saxónico que quisermos. Tudo começa na infraestrutura. Aliás, é daí que o nome vem infraestrutura. Se não tivermos em Portugal a amarração dos cabos submarinos, que ensinem estas ligações diretas, com capacidade, com latência, etc., a todos os pontos do globo, se daí não vier a correspondente conectividade terrestre, que muitas vezes, tragicamente, vinha do centro da Europa e parava em Madrid. Se não tivermos a capacidade de provimento elétrico que nos permita desenvolver os centros de computação, os centros de armazenamento, os centros de processamento de dados, não teremos uma economia digital. A economia digital precisa de uma infraestrutura. Mas nós estamos a conseguir trazer essa infraestrutura. Eu espero que esta dinâmica continue. Sabemos que nestas guerras comerciais e nas disputas entre a Europa e a União Europeia haverá recuos e avanços. Se em grande parte beneficiamos da estratégia europeia dos data gateways e de sermos o EU Atlantic Data Gateway por um lado, e beneficiamos do facto, sejamos claros, de algumas empresas norte-americanas, se não estão a ser obrigadas, pelo menos sentem-se obrigadas a desenvolver, a instalarem-se em data centers na Europa, como Microsoft, Amazon Web Services, todas elas. Por outro lado, também podemos estar a ser prejudicados por algumas restrições que infelizmente o governo não conseguiu evitar, ao contrário de outros países europeus, quanto à exportação de componentes críticos de telecomunicações provenientes dos Estados Unidos da América, que, por mais voltas que se dê ao mundo, a tecnologia de ponta continua a estar sediada nos Estados Unidos e no Japão, e, portanto, é desses países que temos que atrair investimento direto. Então, Filipe, a minha última questão é até uma curiosidade. O que é que recomendarias para podermos alterar essas incongruências ou podermos atrair mais investimento para Sines? Para Sines, Para Sines e para Portugal, ao fim e ao cabo. Sines neste momento, e apesar da área alocada à zona industrial este Sines ter de provimento elétrico. E o provimento elétrico se vai conseguir desenvolver até 2030, se assim for, e se correr tudo bem, vai permitir acolher os megaprojetos que estão em pipeline. A Calp, com as baterias elétricas, a Stegra, com uma siderurgia de ferro para a produção de aço. São projetos gigantescos, além dos grandes projetos que já conhecem em telecomunicações. É possível continuar a ter projetos. Será certamente possível continuar a atrair a amarração de cabos, desde logo da própria Google. Será possível ter outros clientes, como por exemplo a Starlink. Será possível atrair mais clientes. Mas para grandes projetos que precisem de muita área e de muita eletricidade verde, eu recomendava olharem para outras localizações no nosso país que são igualmente boas e são igualmente apetecíveis. Eu destacava naturalmente a área da Figueira da Foz, a área de Aveiro e a área de Matosinhos. Acho que essas três áreas são três áreas por onde agora se pode olhar com mais propriedade para ver onde é que é possível desenvolver mais indústria de telecomunicação em Portugal. Exatamente. E já agora, o Observatório tem procurado esta reflexão porque considera duas coisas. Primeiro é que há ainda uma estratégia pouco clara em Portugal para aquilo que é a economia digital e a economia de dados. E o segundo aspecto é precisamente diversificar e não concentrar tudo num único ponto e tudo num espaço de 100 km, onde efetivamente poderá mesmo, em termos de oportunidade de negócio, não ser muito vantajoso para Portugal. E risco.
Exatamente, era preciso mesmo. Era a minha última pergunta, era em termos de segurança, em termos daquilo que são as ameaças atuais, alguma reflexão, alguma preocupação que incida sobre esta área, sobre esta estratégia que deva ser de facto acautelado no futuro? Eu acho que a diversidade e a redundância são sempre a melhor defesa contra acidentes naturais ou provocados, não é? E nesse sentido, estamos apenas concentrados na área metropolitana de Lisboa, ou etc. Eles olham para o mapa e para eles, Lisboa e Sines é tudo a mesma área, como é evidente, não é? Eh, Visto China ou visto Estados Unidos, isto é tudo, Seixal, Carcavelos, Sesimbra, Sines, é tudo no mesmo sítio. Mas termos alguma diversidade, alguma redundância, termos mais pontos de amarração de cabos submarinos no nosso território nacional, acho que ia dar mais segurança à indústria e nos ia permitir atrair mais indústria. Claro que essa redundância também é conseguida com outras ligações que existem na Península Ibérica e até com algumas ligações diretas mais curtas que sejam feitas de Sines ou de Lisboa, entre Sines e Lisboa, desde logo, como há o Cabo Alício, que eu acho que vai ser. E também há uma relação direta, por exemplo, a esse grande centro da amarração de cabos do sul da Europa, que é Marselha. E, portanto, eu acho que densificar a rede nos vai dar uma maior segurança pela redundância e ter também a ambição de fazer na área metropolitana do Porto aquilo que já se conseguiu na área metropolitana de Lisboa barra Sines, seria também muito vantajoso para o país. Muito bem, sim, senhor. Agradeço, obviamente, a disponibilidade. Filipe Santos Costa, deu-nos o prazer de estar connosco nestas conversas do Observatório dos Ecossistemas e Infraestruturas Digitais. Iremos em breve disponibilizar este vídeo nas nossas redes sociais, e fica já o convite feito para se juntarem à próxima, onde teremos precisamente o engenheiro José Barros, que foi aqui referenciado e que iremos dedicar uma conversa sobre a questão dos cabos submarinos e a questão dos Smart Cables. Portanto, mais uma vez, meu caro amigo Filipe Santos Costa, muito obrigado, votos de muitas felicidades e contamos contigo no nosso observatório. Muito obrigado. Um abraço. Adeus, bom dia a todos. Ok, muito obrigado, bom dia.